Amém. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 24, versos 14 e 15. Nesse momento, quando nós reservamos para trazer a palavra de Deus ao nosso coração, e é um momento também muito especial de consagração das famílias. E como bom é ver, né, Marcos, a família na casa do Senhor. Como bom é estar aqui e poder adorar o Senhor. Todos nós somos convidados pelo Senhor a tomar uma decisão. A decisão consagrar-se ao Senhor. É uma escolha e é uma decisão. Os testemunhos que ouvimos aqui foram pessoas que tomaram decisão. E decisão é a melhor escolha, que é servir ao Senhor, é crer no poder de Deus. Josué capítulo 24, versos 14 e 15, você que está próximo de alguém que não tem Bíblia, aproxime-se perto dele e acompanhe a leitura do texto, a palavra de Deus, permanecendo com a sua Bíblia aberta. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus, Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temem ao Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado dos Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra lida nesse momento. Obrigado a Deus pelos testemunhos. Obrigado porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor ouve as nossas orações. Obrigado porque o Senhor está aqui. Aqui viemos, ó Deus, para adorar o Senhor. E que, ó Deus, possamos tomar uma decisão, uma escolha certa, servir ao Senhor. Que a nossa casa tome a decisão certa, servir ao Senhor. Que a nossa família tome a decisão certa, servir ao Senhor. E pedimos, ó Espírito Santo de Deus, fale a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa vida é feita de escolhas. Tomamos decisões, muitas vezes decisões precipitadas, muitas vezes decisões impensadas, muitas vezes decisões de incertezas, e aí bate a ansiedade, vem a depressão, vem a preocupação, vem o medo, vem as incertezas, porque muitas pessoas, eu creio que a maioria, isso acontece, ninguém é perfeito, o futuro muitas vezes nos assusta, mas nós temos que ter a certeza, a convicção nessa noite, que você saia daqui com essa convicção. Se você tem medo do futuro, deixe esse medo, porque Jesus já está lá. Ele já está no controle de todas as coisas. Ele tem algo especial para mim e para a sua vida. Ele tem algo tremendo para o seu coração, para a sua família. Mas é uma questão de decisão, é uma questão de escolha. E nesta noite eu gostaria que você avaliasse como foi o ano 2025. Talvez, se franqueássemos a palavra, você vai dizer: sim, foi um ano desafiador, foi um ano difícil, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Mas talvez falte alguma coisa para você experimentar o inédito de Deus, para você experimentar os milagres de Deus na sua vida. Uma decisão, uma escolha. Josué, diante do povo, ele estava ali durante na caminhada, aquele povo já experimentava as manifestações, as teofanias ou as manifestações de Deus na caminhada no deserto, e o povo continuava rebelde, o povo continuava a desobedecer a Deus, o povo continuava a escolher errado, o povo continuava a olhar para os seus próprios interesses, o povo olhava sempre para o seu bem-estar. Nunca decidiram tomar uma decisão, uma escolha certa. E nessa noite eu creio que nós estamos aqui porque nós precisamos tomar uma decisão, precisamos fazer uma escolha certa, e a escolha certa é servir ao Senhor. A escolha certa é consagrar a nossa família ao Senhor. A escolha certa é colocar a nossa vida, a nossa família no altar de Deus. E Josué, então, ele coloca diante do povo ali algumas coisas. Ele disse a partir do versículo 14: agora, pois, temam ao Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade.
E ele começa a dar algumas sugestões: joguem fora os deuses dos pais de vocês que serviram do outro lado do rio Eufrates, no Egito, sirvam ao Senhor. E ele coloca ali: mas se vocês quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do rio Eufrates, ou os deuses amorreus, em cuja terra vocês estão morando, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha oração, o meu desejo, eu creio que o Espírito Santo de Deus está dizendo, nos ensinando a tomar uma decisão, a uma escolha certa. O nosso objetivo, meus amados, é começar o ano deliberadamente consagrando as nossas famílias ao Senhor. É entender que servir ao Senhor é uma decisão contínua, pessoal e familiar. O primeiro domingo do ano, ele representa o início, a direção, prioridades. Muitos fazem planos financeiros, muitos fazem planos escolares, planos profissionais, mas esquecem de consagrar o lar ao Senhor, esquecem de fazer a melhor escolha, esquecem de decidir servir ao Senhor com alegria. Josué, então, no fim da sua vida, no fim do seu ministério, ele chama o povo para uma decisão clara: quem governará o lar de vocês? Neste primeiro domingo do ano 2026, essa pergunta também é para mim e para você: quem governará a sua vida este ano? Quem governará a sua família? Quem governará, quem direcionará a sua vida, as suas decisões? Josué, então, ele reúne em Jael e em Siquém e relembra tudo o que Deus fez. A primeira atitude, meus amados, é reconhecer todos os planos de Deus, todos os projetos de Deus, tudo que Deus proveu para você no ano 2025 ou durante a sua vida. Quantas coisas Deus revelou a você, quantas coisas Deus proveu, quantas coisas Deus o abençoou, quantos livramentos. Quantas vezes quase desistimos do casamento, quase desistimos do ministério, quase desistimos da família, quase desistimos da área profissional, quantas vezes quase desistimos, mas estamos aqui pela glória de Deus, porque nós escolhemos servir ao Senhor. É a maior e melhor decisão. E Josué, então, ele reúne aquele povo, ele começa a relembrar as bênçãos de Deus. Josué, ele não impõe uma escolha, mas testemunha uma decisão firme. Durante a caminhada, na caminhada no deserto, durante todas as provações, durante todos os obstáculos, nós vimos o agir de Deus, nós vemos a manifestação de Deus, nós fomos tementes ao Senhor, mas vocês ainda continuam rebeldes, vocês continuam ainda longe do Senhor, vocês ainda não se decidiram servir ao Senhor. Vocês podem continuar assim, pode tocar a vida assim, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta é uma decisão, porque Josué sabia a quem ele estava servindo. Josué, ele escolhe essa decisão porque ele sabia que durante toda a trajetória da sua vida, todo o cuidado da sua família, havia um Deus todo-poderoso que revelava, que se manifestava e que conduzia. Então, cada momento, então, Josué se firmava diante de Deus e ele então toma a decisão: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a sua decisão hoje? Qual é a sua decisão a partir de hoje, do primeiro domingo do ano 2026? A primeira lição nós podemos aprender, e eu gostaria que você guardasse isso no seu coração: a consagração, ela começa com temor e entrega. Olha no verso 14, na parte A: agora, pois, temam ao Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. A consagração da nossa casa, a consagração da nossa família, a consagração da nossa vida, ela começa com temor e entrega. Foi exatamente o que Josué fez, foi exatamente o que Josué passou para com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com sinceridade e fidelidade. Temor ao Senhor não é medo, é reverência, é submissão, é reconhecer a soberania de Deus. Servir ao Senhor, ter temor ao Senhor, é reconhecer que Ele está no controle e que Ele pode conduzir todas as coisas. Uma vida, uma família consagrada serve a Deus com sinceridade,
sem hipocrisia espiritual. Ela serve com fidelidade, é constância, não apenas momentos, não apenas no primeiro domingo, não somente nos primeiros meses, mas aquele que serve ao Senhor, aquele que consagra a família ao Senhor, aquele que consagra a vida ao Senhor com temor e com dedicação e com entrega, é para todo sempre. No trabalho, é na escola, é na faculdade, é na igreja, é na vizinhança, é nos relacionamentos, é no convívio familiar, é no convívio com os amigos, em todo o tempo, é estar na igreja celebrando ao Senhor, é poder estar juntos e poder compartilhar as experiências, sempre com integridade, sempre com entrega, sempre com alegria. E eu pergunto a você, como Deus tem sido servido dentro do seu lar? Qual é a sua prioridade dentro do seu lar hoje? O culto familiar é prioridade ou é exceção? Ou é quando tem tempo? Não abra mão do culto doméstico na sua casa. Ah, mas ano passado não fiz. Ok, comece hoje. Ah, ano passado nós fizemos alguns meses, mas paramos. Continue, seja constante. Uma família consagrada ao Senhor é uma família que teme a Deus e entrega. Uma entrega por completo, nas suas atitudes, nas suas decisões, nas suas escolhas, antes de tomar uma decisão, antes de dar um passo sequer, ouvir a voz de Deus, compreender os desígnios de Deus, compreender, ouvir a doce voz do Senhor, é reconhecer a grandiosidade de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, e tudo que Ele é, e tudo que Ele faz, é para o louvor da sua glória. Deus quer abençoar a sua casa, consagre-se ao Senhor. Deus quer abençoar a sua vida, consagre ao Senhor. Deus quer abençoar a sua casa, consagre-se ao Senhor. É uma decisão, eu quero servir ao Senhor, eu quero que a minha casa seja consagrada, com temor, com entrega, com obediência, reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida, é Ele quem está no controle. Então consagre a sua casa, a sua família, consagre-se ao Senhor. Mas há uma segunda lição que Josué nos ensina para consagrar a nossa casa. A consagração, ela exige renúncia de ídolos. Olhe no texto, você pode observar isso, no capítulo 14, na parte B e a parte A do versículo 15, diz o seguinte: Josué, joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do rio Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do rio do Eufrates, ou os deuses dos amorreus. Preste atenção no texto: lançai fora os deuses os quais serviram vossos pais. Ídolos não são apenas imagens, podem ser dinheiro, pode ser trabalho excessivo, pode ser redes sociais, pode ser prazeres, e muitas vezes isso tem sido um foco dentro da família e que tem tirado a oportunidade de se consagrar ao Senhor. A busca excessiva do dinheiro, a busca excessiva do ter, esquecendo o ser, a busca excessiva dos prazeres, e muitas vezes sabemos que todas essas coisas são passageiras, e muitas pessoas reconhecem, idolatram essas coisas, o trabalho, as redes sociais. Quanto tempo nós estamos aqui e estamos na nossa casa e gastamos tanto tempo nas redes sociais, que é uma ilusão. A gente vê pessoas, a gente observa, né? A gente olhava ali, caramba, fulano não tem problema, só tem dinheiro, está na paz, tranquilo. É mentira! É mentira! E aí muitas pessoas têm depressão: ah, eu queria ser assim, ah, eu queria ter isso. Mas você não está dia a dia. Você não convive com essas pessoas, e muitas vezes nós idolatramos porque nós queremos ser igual. Você quer ser abençoado, renuncie os ídolos da sua vida. Você quer consagrar ao Senhor, jogue fora tudo aquilo que tem roubado a sua intimidade com Deus, a sua plena alegria com o Senhor. Como Jerusa disse, a alegria do Moisés não é agora uma alegria passageira, mas é uma alegria plena que Jesus dá ao nosso coração quando nos consagramos a Ele. E aí eu pergunto:
o que tem roubado o tempo, a atenção, a devoção da família. Não é possível servir ao Senhor e manter ídolos no lar. É impossível você querer experiências extraordinárias, os inéditos de Deus na sua vida, se você tem colocado prioridades que não é Deus na sua vida, nas suas escolhas. Muitas vezes ouvimos mais opiniões de pessoas de fora do que ouvir a própria voz do Senhor. Um lar, uma família consagrada é uma família que prioriza Deus, é uma família que ama Deus, é uma família que faz o culto doméstico, é uma família que ora, é uma família que lê a palavra de Deus, é uma família que está buscando, é uma família que exige renúncia, que renuncia os ídolos. E nessa noite, o que precisa ser lançado fora neste novo ano, para que a sua família seja consagrada ao Senhor? O que precisa lançar fora da sua vida, lançar fora do convívio da sua família, que tem roubado o tempo precioso na presença de Deus? Escolha hoje servir ao Senhor. É uma decisão. Mas há uma terceira lição muito extraordinária nesse texto. Consagrando a minha casa ao Senhor, a minha família ao Senhor, a consagração é uma decisão firme e pública. Olha o que diz o texto no versículo 15, na parte B. Josué, após expor todas as adversidades diante do povo, ele toma uma consagração, uma decisão de consagração e uma decisão firme e pública. Olha, vocês podem continuar servindo aos deuses dos amorreus, ao Deus dos vossos pais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué disse mesmo? Qual é a consagração? Qual é a decisão que Josué fez firme e pública? O que ele disse? Fala mais uma vez enquanto eu bebo água aqui rapidinho. De novo. Está decidido isso? Está decidido isso na sua vida? Você quer isso para a sua vida, para a sua casa? Você está pronto a tomar essa decisão? Você está apto a abrir o seu coração e verdadeiramente tomar uma decisão firme e pública? Não abrir mão da presença de Deus, da direção de Deus, do ouvir Deus. Josué, ele decide antes do povo decidir. Ele assume para si a responsabilidade espiritual como líder do lar. A consagração não é sentimento, é posicionamento. É uma declaração firme, pública. Pais e responsáveis são chamados a liderar espiritualmente. A fé precisa ser vivida dentro de casa, não só na igreja. E é um desafio, né? Mas nós precisamos tomar uma decisão firme e pública. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que nós temos assistido dentro das nossas casas? O que nós estamos lendo? O que tem entrado dentro das nossas casas? E muitas vezes nós pedimos ao Senhor e consagrar o Senhor. A decisão é sua. Quem tem que jogar os deuses fora somos nós. Quem toma uma decisão de consagrar, uma decisão firme e pública, somos nós, por experiência do Deus Todo-Poderoso. Escolha servir ao Senhor. Então, em nome de Jesus, comece o ano com algumas sugestões. Primeiro, oração em família. Ore com a sua família todos os dias. É uma decisão. Mas é uma correria. É uma agitação. Ele acorda mais cedo. Eu durmo mais tarde. Reserve um tempo. Ore juntos. É uma decisão, é uma escolha. Segundo, palavra de Deus no lar.
leia a Bíblia juntos, medite junto, tenha um alinhamento de prioridades espirituais. Eu me lembro que quando adolescente, passando para a juventude, quantas vezes Deus mostrava ao meu coração o que é família, de ir na igreja, com a patroa ao lado, com os filhinhos do lado, e na igreja servindo ao Senhor. Deus realizou esse sonho, e nós precisamos consagrar ao Senhor os nossos sonhos, de poder estar na igreja, com a família, e como a igreja é importante na nossa vida. Alguém disse, não sei se foi a Rosângela ou a Mariana, ela disse, como a igreja é importante, e é importante demais. Como é bom fazer parte da família de Deus, como é bom ser parte de um povo que é consagrado ao Senhor, que tem um Deus Todo-Poderoso. Uma família consagrada, ela enfrenta lutas, ela enfrenta enfermidades, ela enfrenta desemprego, ela enfrenta as dificuldades, mas ela não caminha sozinho. Não caminha sozinho. Pode não ser perfeita, como não há família perfeita, mas é uma família dependente de Deus. É uma família onde Deus é o Senhor, aonde o teto das nossas casas são as mãos do Senhor, nos protegendo, nos guardando. O ano será cheio de escolhas, com certeza, mas a maior delas é: quem será o Senhor da sua casa? Quem será o Senhor da sua família? E hoje é dia de dizer juntos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha, é uma decisão firme, é uma decisão pública, é a maior e melhor decisão.